Do livro A Cura, Tornar-se Saudável, Permanecer Saudável, de Bert Hellinger. Meditação 1. Nossas próprias frases internas. Tomamos um tempo para nós mesmos e entramos em um estado de meditação profundo e quieto. Ele é alcançado mais facilmente quando permanecemos no momento, como ele é, sem interferir e sem olhar para frente ou para trás. Após alguns instantes, retornamos à nossa infância. Olhamos para as situações nas quais nos preocupamos com nossa mãe ou com nosso pai. A preocupação principal de um filho é sempre se os pais irão permanecer, se irão embora ou se ficarão doentes ou morrer. Olhamos para essas situações com os olhos da criança que um dia fomos. O que acontecia em nossa alma? Como lidávamos com os nossos medos? Havia uma frase interna que dizíamos? Fizemos uma promessa a um poder maior ou até mesmo um voto no sentido de: se você fizer com que eles fiquem, então eu irei. Tais frases são similares à frase: antes eu do que você. A pergunta é: o que sacrificamos em tal ocasião e o que estávamos dispostos a sacrificar como retribuição pela dádiva de que a situação da mãe ou de um outro membro familiar melhorasse, permitindo-lhe permanecer conosco? Será que sacrificamos internamente algo de nossa saúde? Estávamos dispostos até a morrer? Como isso afetou a nossa vida? Como passamos a nos relacionar com o nosso corpo? A pergunta é: como é possível desfazer essas promessas e essa frase? Como reencontramos novamente a expectativa de vida plena, nossa alegria e nossa saúde? Olhamos para as pessoas pelas quais estávamos dispostos a sacrificar tudo, apenas para que pudessem permanecer e para que melhorassem. Ajoelhamo-nos internamente perante elas, internamente, e as olhamos. Após algum tempo, ao nos sentirmos realmente numa posição inferior e percebermos sua grandeza perante nós, dizemos: aqui vocês são os grandes, aqui vocês permanecem como os grandes. Perante vocês sou pequeno e permaneço pequeno. Depois, olhamos para além deles, para um poder eterno, em cujas mãos estão exclusivamente o destino deles e o nosso. Talvez naquela época tenhamos chamado esse poder de Deus. Olhamos esse poder nos olhos e talvez possamos ver como as lágrimas escorrem sobre suas faces, ao ver tudo aquilo que estivemos dispostos a sacrificar pelos nossos pais ou por outros. Ele nos dá a mão. Reunimos toda a nossa coragem e dizemos a ele: por favor, retire todas essas frases, todas as minhas promessas, todas as minhas esperanças daquele tempo. Eu as coloco em suas mãos e as entrego a seu amor. Da mesma forma que lhe pedi para salvar meus pais, ou quem quer que tenha sido, salve também a mim dessas frases. Por favor. Depois esperamos bastante, até percebermos o que se transformou em nosso corpo e em nosso sentimento de vida. E dizemos a esse poder: eu sou grato.
Aqui, acompanhei-o apenas nessa única frase. De maneira similar, você pode encontrar por si só a solução para as outras duas frases. Você por mim e eu também. Se você achar a solução também nesses casos, penetrará no outro campo espiritual, um campo espiritual amigável perante a vida de todos nós. E de que forma? Feliz. Então, o nosso trabalho, né, o nosso objetivo aqui é nos voltarmos para o conhecimento sistêmico por aquilo que está por trás, né, daquilo que não vemos e que está em nós muitas vezes. Os pais são a nossa origem primordial, né, e a vida nos vem por meio deles, né? Eles são, digamos, os canais disso para que nós tenhamos vida e possamos existir e viver, né? E se estamos aqui hoje, é porque a função deles, eles desempenharam muito bem. Hoje, então, vamos trabalhar um pouquinho com as 3 leis sistêmicas, né? E também vamos falar justamente da questão dessa parte sistêmica, que é os nossos antepassados, até pelo menos os nossos avós, né? E a inclusão de de todas as pessoas, né, que fazem parte do nosso sistema familiar. Mas antes, Cleice, seu nome é Cleice Dayana ou é Cleice Dayana um nome só? Tira abre o seu microfone. Abre o seu microfone. Isso, agora sim. É Gleice, aí o meu segundo nome é Dayana. São 2 nomes, então. Tá bem. Isso, 2 nomes. Pois é, então, Cleice, antes disso eu queria lhe perguntar, vou registrar aqui que nós não tínhamos colocado, esquecemos de colocar lá na página da inscrição a data de nascimento, né? É muito importante isso aí. Poderia, Tá. Pamela? Ah, sim, e outra coisa, nós gravamos as aulas, depois nós colocamos elas no canal no YouTube e a gente disponibiliza na nossa página. Daí a pessoa pode entrar, né, pelo link da nossa página, clicar lá e assistir a aula de novo, se quiser, né? Tá. Então, se você, por exemplo, qualquer coisa que você conversar conosco aqui, tudo bem, nós estamos aqui para isso, mas isso será gravado e vai para a aula, como o nosso professor também faz, né? Vai para o canal do YouTube, né? E como é aula gratuita, fica aberta para quem quiser assistir. Então, você nos autoriza, né, a que façamos isso. Não precisamos falar de coisas assim que você não queira falar, né? Você só fala aquilo que convém. Sim. Ou estamos aqui para crescer e contribuir com a vida dos outros, né? As nossas histórias a gente também conta e todos nós temos histórias, nós temos relatos da nossa vida, né? E muitas vezes esses relatos nós escondemos eles porque nós temos vergonha disso, ou coisa assim, e não precisamos ter vergonha disso, porque muitas vezes uma outra pessoa, poxa, isso não acontece só comigo, acontece com aquela pessoa também, e isso, só de saber disso, a pessoa já fica aliviada. Então, quando a pessoa ouve um relato que às vezes a gente acha tão feio e tem vergonha dele, e para outra pessoa é uma bênção, porque daí ela se liberta no sentido de que ela percebe que ela não precisa ter vergonha se aquela pessoa gravou, deixou gravar e deixou assistir a história dela, aquilo que aconteceu na vida dela, ela também não precisa ter vergonha disso, né? Isso já ajuda, né? Então, é desse ponto de vista que nós olhamos. Reciprocamente, a gente se ajuda no sentido de que nós contamos parte das nossas histórias, o que nós superamos, o que ainda queremos superar, né? E isso muitas vezes não fica registrado, uma outra pessoa vê, assiste e consegue também, a partir disso, melhorar alguma coisa na sua própria vida, né? Então, tá, vou anotar aqui a sua data de nascimento, por favor. É dia 17 de agosto. 17 de agosto de que De ano? 89.
Gratidão. Gente, vocês viram que a minha internet como tá nesse É, início? eu vi logo no início. Sua voz está bem entrecortada, mas eu consegui ouvir o que você falava. Tá incrível. Mas vai firmar, vai firmar. Vai. Agora, então, eu vou passar para você um pouco do Aham. conteúdo, né, das Sim. 3 leis sistêmicas, assim, isso nunca se aborda até o final, né, porque isso sempre aparece de novo em todas as, né, e mais tarde eu vou também mostrar para você o genograma, né, para você também poder fazer o seu, e a Ângela depois vai falar de um outro tema também muito bonito. Essa parte eu não vou compartilhar porque está escrita, né? Então não precisa. Mas a outra parte do genograma depois eu vou compartilhar para poder ver, porque é um esquema, né? Então eu não sei o quanto você já sabe, Cleice, sobre isso, mas de qualquer maneira eu vou começar desde o início, né? Então nós temos as 3 leis sistêmicas e as constelações familiares. As constelações familiares, que foram desenvolvidas pelo alemão Bert Hellinger, tem como principal fundamentação a necessidade que determinadas ordens sejam seguidas dentro de cada sistema familiar, né? A partir do familiar, para que exista paz e harmonia em nossa vida. Então, não é só a minha vida que conta, e sim todo o sistema, porque eu sou uma das pontas do sistema. Todos que estão vivos hoje, né? Tem outros, né? Que estão aqui, sou eu, é você, é a Ângela, cada uma do seu sistema. E atrás de nós tem muitas pessoas, né? Não sabemos quantas dezenas ou centenas ou até milhares de pessoas, né? Porque a vida é um fluxo. Ela não começa no meu pai e na minha mãe. Ela começou muito antes, né? Então, um sistema familiar é todo o nosso grupo familiar. E ele inclui todos que fazem parte da família. Pais, filhos, avós, bisavós, e assim sucessivamente por muitas gerações antes de nós, tataravós e pessoas que a gente nunca nem ouviu falar e nem sabe que existe. Todos estão aí, todos fazem parte do nosso sistema familiar. E as 3 leis sistêmicas, que também são conhecidas como as ordens do amor ou como a ciência das relações humanas, são o pertencimento, que é a primeira lei, a segunda lei, a hierarquia ou a própria ordem, né? E o equilíbrio nessa relação da troca que há entre as pessoas nas relações. O que diz a lei do pertencimento, em suma, de modo resumido? Que pertencer à nossa família é uma necessidade básica. Esse vínculo é o desejo mais profundo da alma, que nós não temos consciência disso. Se nós pararmos um pouco para pensar, o que é consciente é que a gente sempre deseja estar próximo dos parentes, né? Geralmente dos mais próximos, mas a alma deseja que pertencer a esse sistema. Então, esse é o vínculo e o desejo mais profundo. A necessidade de pertencer à família vai além, até mesmo da nossa necessidade de sobreviver. O sobreviver é menos importante do que o desejo da alma de pertencer. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar a nossa vida pela necessidade de pertencer à nossa família. Segundo Bert Hellinger, também fazem parte da família os bebês natimortos ou abortados, consciente ou inconscientemente, né? Muitas vezes os abortos não são conscientes, mas aconteceram. Ou falecidos prematuramente. Pessoas que de alguma maneira foram abrangidas pela alma da família, como, por exemplo, empregados que cuidaram de alguém da família, entre outras pessoas diversas que um dia estiveram ali, conviveram com a gente, né? Por alguma razão, e gerou-se algum vínculo. Todas essas pessoas pertencem ao nosso sistema familiar, não só as pessoas consanguíneas. Também os namorados, parceiros anteriores dos nossos pais, os avós, tios, primos, meio-irmãos, e também nós mesmos, obviamente, né? Porque muitas vezes a gente se exclui. E com relação a isso, realmente eu posso falar que quando eu fui fazer o genograma, assim, o rascunho dele,
eu me excluí e achei que tinha me incluído. Então, a gente faz isso, não conscientemente, não por vontade. Também fazem parte aqueles que fizeram algo de muito bom ou causaram, olha só, não só que fizeram coisas muito boas, causaram um grave dano a alguém da família. Exemplo disso são assassinatos, estupros e outros tipos de atos graves e danosos. E como já sabemos, né, quase em todos os sistemas familiares existem estupros, se não nos dias atuais, mas de repente antigamente. Por compensações, não se sabe os motivos. Mas essas pessoas também fazem parte do sistema familiar. Mesmo os assassinos. O assassino que matou alguém do sistema familiar, ele pertence àquele, porque criou-se um vínculo ali, e ele pertence a esse sistema familiar, ele deve ser incluído. É muito estranho e talvez esquisito até, né? Mas é assim que funciona. Ou seja, todos que um dia fizeram parte da família, do sistema familiar, têm o direito de pertencer. Por isso que o assassino que entrou na família, praticou um ato ali, ele agora pertence àquele sistema familiar. É muito comum que pessoas sejam esquecidas porque lembrar delas traz sofrimento. Muitas vezes existe no nosso sistema familiar alguém lá atrás, ou mais recente. Hoje em dia isso já não é mais tão forte, mas antigamente era. Eu tenho também exemplo na minha família, onde alguém com síndrome de Down, que naquela época, quando eu era criança, era uma vergonha ter um filho com síndrome de Down, então se escondia esse filho, ele não aparecia, não se colocava ele em fotos, quando iam fazer fotos, ele simplesmente era tratado como se não existisse. Não podiam eliminá-lo fisicamente, então ele era empurrado para o escanteio. Então, são pessoas, né, que a gente não quer lembrar delas, porque elas trazem sofrimento, porque elas têm uma deficiência, e antigamente uma pessoa deficiente era visto como vergonha. Mesmo alguém que tivesse, por exemplo, fosse manca, teve paralisia infantil, a perna ficou torta, curta, então a família começava a se envergonhar dessa pessoa. Isso são pessoas excluídas, e elas devem ser incluídas com amor, e normalmente como qualquer outro membro da família ou do sistema familiar. Mas enquanto não são lembradas essas pessoas, né, e reconhecidas, o sistema não pode ter paz. Sempre vai ter algo gerando conflito, perturbação na energia da alma daquele sistema. E quando alguém é esquecido ou excluído, está sendo negado a um membro desse sistema familiar a pertinência ao sistema. E isso irá gerar uma necessidade irresistível do próprio sistema de restabelecer a integridade perdida e compensar essa exclusão cometida. Nós vamos falar isso mais adiante, como isso acontece. Hoje só estou pincelando o principal do que isso significa. A lei da ordem ou da hierarquia, ou a lei da hierarquia ou da ordem, que é a segunda lei sistêmica ou segunda ordem do amor. Isso quer dizer que quem entrou ou chegou antes em um sistema familiar tem precedência sobre quem entrou ou chegou depois. Sempre que acontece um desenvolvimento trágico em uma família, isso significa que uma pessoa violou a hierarquia do tempo. O tempo aqui da sequência, né, também muitas vezes é violada. Isso é assim porque o ser é estruturado pela sequência, pela continuidade da vida. Um veio antes, outro veio depois, e outro depois, né? E recebe o seu posicionamento nessa vida por intermédio disso, dessa sequência. O ser da pessoa segue uma sequência dentro daquela vida, daquele sistema. Então, isso deve ser respeitado e olhado para isso de maneira correta. Quem veio primeiro tem precedência. Isso não tem nada a ver com ser melhor. Então, por hierarquia ou ordem, podemos entender a necessidade de que cada um ocupe o seu lugar em termos de precedência. Trata-se, portanto, de uma hierarquia cronológica. É uma precedência, é uma cronologia dentro do tempo, é uma sequência de tempo, precedência no tempo, na qual quem veio antes precisa ser reconhecido como tal.
Sem que esse reconhecimento e o respeito a isso, sem esse, né, reconhecimento e respeito a isso, há um desequilíbrio no sistema. Isso significa, portanto, que os pais vêm antes dos filhos. Muitas vezes os filhos querem se colocar acima dos pais, mandar nos pais, dirigir a vida dos pais, né? Isso é inversão de ordem. E isso gera desequilíbrio e conflito. Assim como o amor entre os pais, entre o homem e a mulher, os pais, né? A mãe e o pai, vem antes do amor da relação pai-filho ou mãe-filho. O primeiro filho vem antes do segundo filho, e assim por diante. Então, quando se trata de precedência, essa sequência deve ser respeitada. Vale frisar que essa é uma ordem de precedência, como eu falei antes, e não de importância. Não significa que quem chegou primeiro, quem entrou primeiro nesse sistema familiar, seja melhor ou pior. Ou que quem veio depois seja pior ou talvez melhor. Não, nada disso. É só precedência. Sequência cronológica de precedência. O que é muito importante aqui é ter conhecimento e consciência de que a hierarquia ou a ordem precede o amor, eles vêm antes do amor. Ou seja, o amor precisa da ordem para que ele possa fluir nas relações. Se não houver essa ordem, o amor não flui, há conflito. Isso, assim, parece teórico, mas não é teórico. Isso acontece muitas vezes entre irmãos, onde os mais novos se julgam no direito de criticar os mais velhos. E isso gera conflito, né? E a gente sabe que existem conflitos tão fortes, tão terríveis, de modo que, às vezes, entre irmãos haja mortes, inclusive, ou as pessoas são simplesmente excluídas, não se fala mais com aquele irmão, né? Não falo mais com meu irmão porque, né, ele está se achando melhor que eu, né? E, às vezes, é o mais novo que está fazendo isso, né? E isso é uma violação da ordem. E se ele pudesse olhar para o irmão mais velho, colocar no coração dele, ele é meu irmão mais velho, o que ele está dizendo e fazendo é problema dele, não é meu, eu só tenho que respeitar o fato de que ele veio antes de mim, de repente a paz poderia ser estabelecida ali. A lei do equilíbrio nos diz o seguinte: aquele que dá e aquele que recebe conhecem a paz se o dar e o receber foram equivalentes. Então, eu dou e o outro recebe. O outro dá e eu recebo. Isso deve ser equivalente. A gente não vai ficar medindo se é exatamente igual, mas mais ou menos 50% de cada lado. Porque se não for assim, gera desequilíbrio. Ao longo dos nossos encontros, nós vamos ver isso. Na alma, sem que disso tenhamos consciência, desse dar e receber equilibrado, nós nos sentimos... Não, desculpe. Na alma, sem que disso tenhamos consciência, nós nos sentimos credores quando damos algo a alguém e devedores quando recebemos algo de alguém. É automático dentro de nós. Se a gente parar um pouco para pensar, nós vamos ver assim, quando alguém me deu algo, eu sinto uma vontade de também dar algo para essa pessoa. Se a gente pensar um pouquinho, é assim que acontece. E daí a gente fica pensando assim, poxa, na outra vez a pessoa veio aqui na minha casa e trouxe, sei lá, uma recordação, uma caderneta, um livro, sei lá, qualquer coisinha, e eu me senti feliz. Mas, por outro lado, eu sinto assim, quando eu vou ver essa pessoa de novo, eu tenho que dar algo para ela também. É disso que essa a lei fala. Na alma, sem que tenhamos consciência disso, a gente não para pensar nisso, nós nos sentimos credores quando damos algo a alguém e devedores quando recebemos algo de alguém. E o equilíbrio entre débito e crédito é fundamental nos nossos relacionamentos. Entre nós, entre as pessoas, na família, com os amigos, na profissão, em todos os lugares, esse equilíbrio do débito e crédito é fundamental. Há uma profunda necessidade de que seja estabelecido o equilíbrio entre o dar e o receber, ou o tomar, que deve existir em todas as relações. Na língua alemã, o verbo para isso é nehmen, tomar. E essa palavra foi traduzida por tomar ou receber, mas ela tem um sentido bem mais completo e profundo do que essas nossas duas palavras. Mas o tomar chega um pouco mais próximo, porque ele dá uma sensação maior de ação.
E isso funciona da seguinte maneira: o tomar, o receber, o dar e o receber, o tomar, no caso, o dar e tomar, ou dar e receber, né? Funciona, um dá e o outro recebe. E, de preferência, toma, porque tomar é mais ativo do que receber, como eu falei antes, né? Então, toma aquilo para si. Um dá e aquele de lá toma. Depois, aquele de lá dá e eu tomo. Então, quem recebe fica grato, como eu falei antes. De certa forma, sente que está em dívida. Aquele exemplozinho que eu contei antes, do presente. Portanto, dá de volta. Na próxima oportunidade que eu enxergo a pessoa, que eu vou na casa dela, eu dou algo de volta. E o mais correto é que quem dá de volta dê um pouco mais do que recebeu. Isso é bem interessante. Do que recebeu ou do que tomou, né? Assim, quem recebe dessa vez é quem vai ficar em dívida e irá retribuir e assim sucessivamente. Porque se eu recebi primeiro e fiquei grata, mas quando eu vou dar, vou retribuir, eu dou menos, na alma da outra pessoa não surge a necessidade de estar em dívida. Por isso eu tenho que dar um pouco mais do que eu recebi. Sempre desse jeito. E essa dinâmica do dar e do tomar ou do receber gera um vínculo crescente entre as duas pessoas que a praticam. Às vezes é de uma pessoa para um grupo, mas normalmente a relação é eu com alguém, eu com outro alguém, eu com outro alguém, mesmo que sejam 5 ao meu redor, mas é sempre entre mim e outra pessoa. Então, isso é vital para que um relacionamento amoroso, por exemplo, possa se tornar um compromisso e garantir que o amor permaneça forte na relação. Isso entre homem e mulher, né? Tem que ser assim. No entanto, há uma exceção a esse equilíbrio. E isso acontece no caso da relação entre pais e filhos. Os pais são somente doadores e os filhos são somente receptores. No caso, os tomadores, né? Eles não são doadores, eles não retribuem. Ou seja, os pais dão e os filhos recebem, ou seja, tomam, né? Os filhos não retribuem aos pais, apenas recebem, tomam dos pais, a fim de que tenham o que necessitam, e, em especial, tenham a força para ir para a vida por eles mesmos, quando o momento deles para isso tiver chegado. Os filhos contribuirão com o que... Não, os filhos retribuirão com o que receberam ou o que tomaram dos pais, crescendo na vida. Olha que bonito. Eles recebem tudo dos pais. E como eles vão retribuir? Crescendo na vida. Mais adiante, dando aos seus próprios filhos. Então, a retribuição que os filhos dão aos pais é eles mesmos crescendo na vida, fazendo mais do que seus pais fizeram, crescendo mais do que seus pais cresceram, valendo-se daquilo que receberam dos pais. E isso gera nos pais a satisfação, não precisam receber mais nada. Isso é o suficiente. Entretanto, somente poderá dar e receber de forma equilibrada na vida quem pôde receber ou soube tomar o que os pais lhe deram. E esse soube tomar quer dizer ter sido alguém capaz de receber na condição de pureza e de leveza de coração e de alma, como se fosse um inocente bebezinho que recebe dos pais sem pensar, sem intenção, sem avaliar e nem criticar nada daquilo que os pais lhe dão. Ou seja, recebeu tudo exatamente do jeito que lhe foi dado pelos pais, sem criar nenhum tipo de significado ou de passivo emocional com a mente em relação ao que lhe foi dado. É esse o sentido dessa expressão, soube tomar. Você teria alguma perguntinha para fazer por enquanto? Você poderia fazer, quer fazer? Pode fazer, senão eu vou te passar o genograma agora, depois para a Ângela também ter o momento dela com você.
Não, assim não, por enquanto. Por enquanto, não. Então, está bem. Então, vamos continuar. Então, o genograma. O genograma é algo parecido com a árvore genealógica, mas não é a árvore genealógica, porque na árvore genealógica a gente só coloca as pessoas, né? E no genograma você inclui tudo e só as pessoas que pertencem ao sistema familiar, no caso, que nasceram dentro daquele sistema familiar, dentro do nosso sistema familiar. Aqui não, aqui a gente pode incluir inclusive animaizinhos de estimação, pessoas de fora como empregados, pessoas queridas, segunda mãe, segundo pai, que exerceu de alguma forma a função de mãe para a gente quando a gente era criança, quando a mãe deixou a gente com alguém para cuidar e coisas desse tipo. Então, tudo isso é incluído no genograma. No árvore genealógica, não. Então, a família é a fonte. É um sistema familiar, não cabe o julgamento de valores. O conceito é aquilo que nós estávamos falando antes do pertencimento, né? Não é melhor, nem pior, nem... sei lá, nada disso conta. Não tem valores aqui. O conceito sobre o certo e errado, o bom ou ruim, o negativo ou positivo, nada disso conta. Tudo é como se mostra e a nós cabe apenas nos relacionarmos com isso como é e do jeito como se mostra. Sim? Como eu falei, olhar para isso como um bebezinho inocente, né? Agora já no corpo de adulto, porque o bebê ele não julga nada, ele não raciocina sobre nada, ele apenas olha para aquilo e fica com aquilo, né? E assim nós devemos olhar para nosso sistema familiar, sem julgamentos de comportamentos. Na família, um dia teve início a vida, e ela vem seguindo através das gerações como foi e como é e como se mostra, né? Então lá atrás, como eu falei, sei lá eu quando, né? Ela começou. Cada um dos nossos sistemas familiares, meu, da Ângela, seu e de todas as pessoas. Honrar e respeitar a história alheia, entendendo que aquela é a história deles e que a sua história pode sim ser diferente, é um caminho para a solução. Então, a história, aquelas pessoas, elas são o meu sistema familiar, mas eles tiveram uma história que não é a minha. Eu não vivi aquilo, eles viveram aquilo. Então, eu olho para aquilo, fico com aquilo, incluo aquilo no meu coração, na minha alma, mas eu não julgo aquilo. Eu deixo isso com eles, porque é deles, não é meu. Eu só respeito. Tomar a sua vida e o seu destino em suas mãos exige uma postura de causa frente à vida. E, essencialmente, exige decisões e renúncias. Eu tomo decisões, para tomar decisões, eu tenho uma escolha, um leque de escolha. 3, 4 coisas, para tomar decisões, eu preciso escolher uma, né? Então, decisões e renúncias. As outras eu preciso renunciar, porque eu não posso escolher todas, né? Isso faz parte da vida. Na causa, existe tomada de responsabilidade e, a partir desse movimento, poder de escolha e ação. Então, eu escolho, decido e pratico, porque uma escolha e uma decisão sem ação não é escolha, não é decisão. Continua sendo a mesma coisa de antes, nada. Precisa de uma ação. Nada, nem ninguém está em seu caminho, exceto você mesma, você mesmo, né? Então, nós mesmos estamos no nosso caminho. Não tem ninguém nem nada no nosso caminho, nos atrapalhando. Isso nós achamos muitas vezes, mas isso não é verdade. O genograma é esse aqui, então. Aqui ele está totalmente vazio e um exemplo dele, um esqueminha ali, ó. É como uma árvore genealógica, porém, no genograma você pode incluir outras pessoas que viveram com a família e que foram importantes para os seus membros. Também animaizinhos de estimação e todas essas coisas. Estes devem ser colocados do lado direito da família, no sistema familiar, né? Essas pessoas ou coisas ou animaizinhos que estão ali ficam do lado direito, com uma nota sobre quem são. Aí tem que escrever um quadrinho lá, alguma coisa, escrevo lá, puxo uma seta e digo quem são eles. Aqui tem um modelo de genograma, como ele é montado, né? Então, exemplo, né? Exemplo de genograma. Embaixo vai estar a explicação. Aqui é de alguém, né? Então, estão os avós dele aqui em cima, né?
Aí vem o pai e a mãe, os avós aqui, e aí a família dessa pessoa, né? E essa própria pessoa com a sua família já embaixo. Temos dois objetivos principais com essa atividade. Verificar como você visualiza a ordem e os lugares dos membros na família. E identificar padrões do seu sistema familiar. Uma coisa muito importante é, isso não se faz às pressas, tem que começar em algum momento, né? E você vai fazendo. Não existe um procedimento padrão. Ah, primeiro isso, depois aquilo. Cada pessoa vai fazer o seu genograma do seu jeito, no tempo que achar que deve fazer, porque isso vai falar dela e o modo como ela verifica, visualiza a ordem e os lugares dos membros na família. Isso já é um genograma é uma espécie de constelação. E identificar padrões do seu sistema familiar. Tudo isso está relacionado com uma constelação. Então, dados e padrões importantes a serem observados na família. História clínica de saúde da família com as enfermidades mais importantes e crônicas. Antecedentes étnicos e imigração da família, de onde vieram, de que país, se são todos brasileiros, né? Qual é a etnia dessa família, desse sistema. Educação, religião ou mudança de religião por algum membro da família. Prosperidade na família. Ocupação e profissão dos membros. Vícios, sexo, drogas, fumo, álcool, qualquer tipo de vício, né? Problemas psicológicos, emocionais e patologias em geral. Obesidade, problemas com a lei, né? Sei lá, foi fichado na polícia ou qualquer coisa assim. Se algum membro sofreu abuso físico ou causou abuso físico, pode de qualquer tipo, né? Abuso físico não é só estupro, é bater, é um monte de outros abusos que se praticam fisicamente. Abortos espontâneos, induzidos e nascimentos de fetos mortos. Separações, divórcios e estilos de relacionamento. Então, aqui, explicando como faz. Procure fazer seu genograma, no mínimo, a partir de seus avós. Então, está aqui em cima os avós, né? Do lado. Detalhe bem importante, né? Nós vimos aqui no modelo. Sempre tem um lado. Na prática, sempre fica... Nós mulheres oferecemos o nosso lado direito aos homens, né? Então, aqui, né, estão os pais dele, né? E aqui, os pais dela. Então, esses lados são importantes observar. Procure fazer o genograma, no mínimo, a partir dos seus avós paternos e maternos. Caso não consiga todas as informações, faça com as informações que obtiver. Muito importante. Não deve haver cobrança. Ah, houve abortos? Mas, de repente, não querem falar sobre isso. Não deve ser forçado isso. Isso tem que ser tudo assim, de uma forma natural. Devem constar no seu genograma nome da pessoa, data de nascimento, data de falecimento, idade, estado civil, casado, separado, divorciado ou união estável. Abortos espontâneos ou induzidos. Aqui vem o caso que os espontâneos, muitas vezes, a própria mulher não tem conhecimento, ela só teve um sangramento mais forte, nem imaginou que aquilo fosse um aborto, e às vezes era um aborto, né? Que era nos primeiros dias. Então, a gente não força essas coisas. Nascimentos dos fetos mortos, né? Não tem como esconder isso, né? Inclua em seu genograma todos aqueles que fazem parte do seu sistema familiar. Como eu falei antes, animaizinhos, pessoas, segundo o pai, segundo a mãe, uma empregada, como é que se fala? Uma babá, que ficou muitos anos ali. E a simbologia, agora vem a explicação. Ó. Do homem é o quadradinho. Da mulher é a bolinha. Representação de falecimento. O homem é o quadradinho com um X dentro.
de morte é a bolinha com um X dentro. A sua própria representação pessoal, como você é mulher, é uma bolinha com um círculo pontilhado por dentro. Essa é você. Eu vou mandar isso para o seu e-mail depois. Você não precisa anotar, tá bem? Eu vou mandar em anexo para você no seu e-mail. Representação de relacionamento. Marido, aqui, ó, tá vendo? À esquerda, de quem olha assim, ó. E a esposa na direita. Vivem juntos de união estável, ó. Quando são casados, né? Casamento é uma linha fechada lá em cima, ó. E quando vivem juntos ou união estável, é uma linha pontilhada. A separação é um traço em diagonal no meio e o divórcio são 2 traços em diagonal no meio. Representação dos filhos. Filhos biológicos são assim, né? Mais velho, olhando de frente, né? À esquerda. E aí vai indo, até o mais novo, da esquerda para a direita. Filhos adotivos. Os filhos biológicos têm uma linha fechada. Os filhos adotivos têm uma linha pontilhada, do mesmo jeito, da esquerda para a direita. E o simbologia mesmo, menino, menina, né? Mulher, homem. Gêmeos não idênticos. São representados assim. Você vai ter um homem e uma mulher, né? Um V virado ali, com um quadrinho e uma bolinha. Gêmeos idênticos é um triângulo com... E se são idênticos, são sempre do mesmo gênero, né? Ou homem ou mulher. Aqui, no caso, representaram 2 mulheres, 2 meninas. Representação das gestações. Gravidez. É desse jeito, né? Triângulo pendurado. Nascimento e feto morto. For um homem, é desse jeito, com um X dentro. Uma bolinha com um X dentro. Aborto espontâneo. É uma bolinha toda pintada. Se for uma menina, né? Não, acho que é... E aborto induzido. Não, tanto faz se for menino ou menina. É a bolinha pintada. O aborto induzido é um X. É um X. Foi provocado, né? Eu vou colocar depois, vou mandar ele para o e-mail para você. Então, você precisa anotar. A autoria desse genograma é da equipe do Relacionamento Escola-Vida, né? Eles não montaram exatamente assim, eu fiz prints, né? E remontei ele, porque deles lá era maior e não era totalmente necessário tudo para nós. E isso, fazer um genograma, como eu falei antes, né? É um serviço bem interessante, né? A gente não acredita muito nisso porque parece bobagem, mas não é. Então, não se dê pressa. Faça. Começa quando você sentir vontade de fazer, você vai lá e começa a desenhar. E assim você vai indo. Não faça tudo uma vez só, não. Faça sempre quando você se sentir inspirada para ir, e você vai lá e desenha mais um pouco, faz mais um pouco. De repente você obtém informações no sistema familiar que você não sequer imaginava que existia, né? Nós fizemos com outro grupo, as pessoas não faziam ideia de coisas que tinha no sistema familiar delas. Por exemplo, uma descobriu a descendência búlgara de uma avó, né? Que não sabia nada sobre o sistema familiar, ninguém falava da família dessa avó, né? E essas coisas todas, mencionava-se ela, mas de uma maneira assim, como se ela fosse saída da parede, né? Não se falava do sistema familiar e como que ela chegou ali, né? Então, tudo isso ela conseguiu mexer com isso. E mexeu muito com o sistema familiar dela, né? E com ela mesma, né? Então, são coisas, assim, incríveis que começam a acontecer, né? Só de fazer esse genograma e vai descobrindo coisas, mas como eu falei, isso não deve ser forçado. Não deve ir lá fazer perguntas diretas e coisa e tal e exigir, não. Vai sondando, assim, com um jeitinho, né, aqui e ali. Algumas pessoas são mais propensas a falar, outras não querem falar, nessas não devem ser forçadas a isso, porque daí gera desequilíbrio, conflito, algo está fora do lugar, né? Então, vai fazendo com calma. E coisas interessantes começam a acontecer.
Ângela, se você quiser falar mais alguma coisa, complementar. Já está quase na hora, né? Mas quem sabe? Ou a Cleice quer fazer uma pergunta? Não, por enquanto sim, não. Não? Ângela, você Ah, tá... Isso. Gleice, em relação a isso, né? Tudo isso que foi trabalhado até agora, né? Nessa aula de hoje, a gente vai estar sempre voltando, né, Eva? É um Sim. assunto recorrente, então depois é trabalhado separadamente, né? A Eva fez uma abordagem para a gente ter mais ou menos a noção de tudo que compreende essas três ordens, né? Uhum. E dentro da visão sistêmica, todo o trabalho, toda a estrutura desse trabalho é realizado, né, estruturado nessas três ordens do pertencimento, né, da hierarquia e do equilíbrio. E assim, então nós vamos estar sempre revisando, elas vão estar sempre voltando, elas vão estar sempre em pauta nas nossas conversas, nos nossos ensinamentos, né? E como a Eva colocou muito bem, o genograma é algo que a gente vai fazendo devagar, tá? Vai montando devagar e tal, né? Vai vindo coisas, aí você faz uma parte e pode ir contando para a gente também na aula, né, Eva? O que Sim. ela já conseguiu, aí você vai colocando, olha, já consegui ver isso assim, 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 e a gente também vai te orientando. E nós temos um grupo no Telegram. Sim. Aí a gente vai, a partir de hoje, eu ia começar a inserir, porque na aula passada foi só uma aula. Você conseguiu ver o vídeo da aula passada? Sim. Conseguiu assistir? Sim? Sim. Assistiu? Ah, tá. Pensei que era Não, a Cleice, né? a Porque Cleice. aquilo não era realmente uma aula, aquilo era só uma introdução, acertos, Isso. uma conversa geral, que a gente sempre faz, né, no início. Então, Sim. aulas mesmo, encontros mesmo, conteúdo mesmo, seria hoje. E, então, a partir de hoje, eu ia começar a inserir o pessoal no grupo. Nós temos um grupo lá, onde as nossas mentorandas iam escrevendo o que elas iam, que ia acontecendo com elas. Elas iam compartilhando conosco o que elas iam sentindo, coisas que iam acontecendo na vida delas, lá no grupo do Telegram. Nós temos o canal, onde as mentorandas não escrevem, só nós, né? Mas tem o grupo onde as mentorandas podem escrever, né? E nos contar o que vem acontecendo. E a gente, quando está vivendo isso, olhando para isso e pensando nisso, sem se concentrar nisso, começam a acontecer coisas muito interessantes, né? Então, eu vou te incluir lá no grupo, e aí, quando você sentir, né, que algo que um insight, alguma coisa que veio, né, e que você sentiu assim, poxa, isso eu tenho que contar, né, então você pode escrever lá, tá bom? Tá bom. E assim, da minha parte por hoje é isso, né? Depois a gente vai entrar em outros conteúdos também, bem interessantes, né? Tem toda uma proposta de trabalho que a gente vai seguir, né? E é bem Você estruturado. você é solteiro ou é casada? Eu sou casada. Casado, então. Nós trabalhamos bastante a questão do relacionamento de casal, né? Sempre assim, no conteúdo, no pensamento, no conteúdo sistêmico, né? Mas isso aí tem ajudado, só isso já ajuda muito, porque a gente não sabe olhar para essas coisas da maneira correta. A gente não aprendeu isso, né? Então é isso que nós fazemos isso conosco, né? E a gente daí leva adiante, porque traz realmente bastante diferença, né? Para algumas pessoas, as diferenças, os acontecimentos, as mudanças são tão incríveis que só porque agora tem um conhecimento que não tinha antes, né? Mas tem que praticar, né? E vai ser muito interessante. Aguarde que você vai se beneficiar e muito. Com certeza. Desse curso, viu? Então, Cleice, foi um prazer enorme estar com você aqui hoje. E a nossa próxima aula será na próxima quarta-feira. Tomara que venham mais meninas, né? São 10 inscritas e elas não aparecem. Para fazer companhia, né, Cleice? Sim, vamos ter que convidar elas de novo.
Sim, mas eu coloco no Telegram, né, no canal, os avisos, né? E essa vez não mandei e-mail porque não tinha novidade no e-mail para mandar. E eu tenho o link lá. A novidade é entrar agora, tem algumas coisinhas, a gente já vai postando no site, nosso site está sendo construído, né? Então já tem acesso a uma porção de coisas, mas não muita ainda, porque é novo. Nós começamos a construir há umas 2 ou 3 semanas, né? Quando nós começamos a montar esse curso gratuito aqui, da mentoria desse grupo, é que nós começamos a fazer o site, né? Então, não tem muita coisa lá ainda. E isso é bem trabalhoso, né? Então, não é... E o conteúdo, tem conteúdo para colocar, mas é tudo devagar, não dá para fazer com pressa, né? Então, tá. Até a próxima. Prazer, Cleice. Vou te incluir no grupo. Bem-vinda! Obrigada. E nós temos ele se chama Mentoria Sistêmica e no centro está escrito Troca. Troca é justamente isso, você vai compartilhar conosco o que você vem sentindo, aprendendo, o que vai acontecendo na sua vida, né? Lá, quando sentir que é o caso de colocar, você pode fazer isso. Tá bom, então. Então tá. Então, gratidão e eu que agradeço. até a próxima quarta-feira. Até, então. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, Cleice.